Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre manejo de recursos hídricos, mais especificamente sobre alguns conceitos básicos envolvendo o recurso, a água, e o ciclo hidrológico. Todo mundo sabe da importância da água para o planeta Terra e para sustentar a vida no planeta Terra, né? Em 1961, o primeiro homem a dar a volta no planeta, a chegar no espaço, que foi o astronauta soviético Yuri Gagarin, ele disse a frase clássica: Terra é azul. Né? Isso porque, ao estar no espaço, ele observou as grandes massas de água e nuvens atmosféricas e toda essa dinâmica da água que dava esse tom azulado à Terra. Então, a água tem um papel muito importante nessa dinâmica superficial do planeta Terra, né? Tanto em vários termos geomorfológicos, né, da questão das características físicas da Terra, como também, né, para sustentar a vida que existe nela. E a principal característica do planeta Terra, né, da água, nesta dinâmica da superfície terrestre, é que a água, né, em função das condições de temperatura e pressão presentes nessa atmosfera terrestre, né, na superfície terrestre, elas permitem que a água ocorra nos seus três estados físicos, né? Então é possível a gente encontrar a água no estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido. Por exemplo, eu tenho aqui o diagrama, né? Esse diagrama de pressão, temperatura, que é o que eles chamam de diagrama de fases, que mostra, né, essa variação, né, a partir de que temperatura e pressão, uma substância, nesse caso a água, passa do estado vapor para o estado sólido, do estado sólido para o líquido, ou do líquido para vapor e vice-versa. Então, as condições atmosféricas da Terra ali entre 0 e 60 graus, a uma pressão atmosférica próxima de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, estas condições permitem que a água ocorra nos três estados físicos. Diferente, por exemplo, né, das características superficiais de Marte, que tem uma variação de temperatura muito maior, né? Tem um range de temperaturas aí bem inferior a zero, até bem superior a zero, mas as condições de pressão atmosférica são bem menores e por isso, né, a água não ocorre no estado líquido. Então, essa característica ela é bem significativa porque, ao transitar pela superfície terrestre, a água vai mudando de estado físico. Ao mudar de estado físico, ela consome ou libera energia, né? Ao mudar de estado físico, ela muda suas características, então ela acaba transitando, ela acaba movendo correntes de ar, e tudo isso é extremamente importante para essa dinâmica superficial do planeta. E, como a gente já conversou também na semana passada, e né, é mais que sabido por todos vocês, é que a água é essencial à vida, né? Então, o nosso próprio corpo humano, ele tem mais de 70% de água, né? Se estima que seja 74% no nosso corpo seja composto de água, né? Então, aqui tem os órgãos, assim, que tem mais... que tem um percentual maior, né, de líquidos envolvidos. E a vida, ela surgiu na água, então a água já foi essencial para a própria origem da vida, né? Aqui tem um exemplo, uma ilustração, uma reconstituição artística do que seria a biota ediacarana, desculpa, que são alguns dos registros fósseis mais antigos, né? Então a vida surgiu dentro da água, né? Ela surgiu dentro da água, ela evoluiu dentro da água, e mesmo após sair da água, ela continua sendo dependente da água, né? Ela aprisionou a água no interior do nosso corpo para manter esse sistema, né, essa estrutura que nos mantém vivos. E com relação à vida também, a água é um dos elementos biolimitantes, né? Então, existe esse princípio, que é a lei do mínimo, a lei de Liebig,
que o crescimento das plantas, dos seres vivos, ele é controlado pelo recurso mais escasso, né? O recurso mais escasso é sempre o fator limitante. Então, ele não vai alcançar o máximo de rendimento, por mais que todos os recursos necessários disponíveis estejam em grande quantidade, próximo à produção máxima, mas se estiver um recurso, um nutriente deficiente, ele vai limitar esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Então, a água é um dos elementos biolimitantes, né? E isso é extremamente importante para a gente pensar como essa dinâmica da água funciona, como a água se distribui e de que formas a gente pode equilibrar esse sistema biolimitante. E a água ela também é essencial à sociedade, né? Todas as civilizações se instalaram próximos a grandes cursos d'água ou próximos a grandes corpos d'água, né? Em zonas litorâneas, próximas a lagos ou próximo a rios importantes, né? E eu acho que dois exemplos bem clássicos são o Egito e a Mesopotâmia, que foram algumas das primeiras civilizações assim que deixaram de ser nômades, que se instalaram, que começaram a produzir o próprio alimento e tirar do seu entorno os recursos necessários. E eles precisaram gerir essa água. Então, vários dos fundamentos da hidráulica, dos princípios, né, de manejo de recursos hídricos para atender às necessidades humanas, eles surgem por essas sociedades, né? Então, a sociedade da Mesopotâmia, a sociedade do Egito, eles souberam gerenciar muito bem a água que eles tinham disponível em regiões que eram áridas, em regiões que eram secas, né? Bom, então, a água transita pelo planeta Terra. Ela transita como, né? Para raciocinar sobre esse trânsito da água pelo planeta e sobre as mudanças de estado físico, a gente pensa em reservatórios. O que é um reservatório? É onde se guarda a água, né? Então, os reservatórios naturais de água, ou seja, onde a água é armazenada naturalmente no planeta Terra, são nos oceanos, que são os maiores repositórios, né, onde o maior volume de água do planeta está contido. São as geleiras e o gelo polar, os aquíferos e os rios e lagos, né? Os aquíferos, eles têm 100 vezes mais disponibilidade, né, muito mais água do que na superfície terrestre. Só que a água de superfície ela tem um acesso muito mais fácil, só que ela é muito mais suscetível à poluição, né, e aos efeitos degradantes das ações humanas na Terra. E os recursos dos aquíferos, né, a gente estima o que existe, né, como recurso de aquífero, ainda há pouco conhecimento com relação a isso, né? Relativamente pouco conhecimento com relação à água disponível em aquíferos e o que pode ser aproveitado efetivamente delas, porque em muitas situações é de difícil extração e em muitas situações a água não tem qualidade adequada para ser considerada potável, né? Tem muitos sólidos dissolvidos, né? Muitos sais dissolvidos, tornando essa água muito dura, muito pesada para o consumo humano. Outro reservatório é a atmosfera, né, na forma de nuvens, vapor d'água, e a biosfera. Tá? Também é um reservatório de água, a gente acumula água, as plantas acumulam água, o solo superficial próximo às raízes das plantas acumulam água. E o ciclo da água é o quê? É a transição da água através desses reservatórios. Tá? O que acontece? A água é um recurso limitado no planeta, tá? Então não existem trocas, não existe mais entrada de água do espaço para o planeta, ou do interior da Terra para o planeta, pelo menos não em volumes significantes. Então o ciclo da água é um ciclo fechado, não tem entrada e saída de água significativa, né? Então é aquela quantidade de água que tem disponível na superfície do planeta terrestre circulando entre diferentes reservatórios. Tá? E esse ciclo ele é fechado, né? Como ele não é um ciclo aberto, ele é um ciclo fechado, não existe início e fim, tá? É um ciclo, então não dá para dizer assim, começa com a evaporação no oceano, tá? Normalmente é uma forma da gente começar a explicar, porque ali está um maior volume
né, o maior volume de transição, assim, de trocas, mas não dá para colocar uma ordem no processo, porque é um ciclo, e é um ciclo fechado, então não tem uma entrada. Mas vamos começar do maior reservatório, só para seguir uma linha de raciocínio. Então, nosso maior reservatório de água é o oceano, né? O aquecimento da luz solar incide sobre o oceano e evapora essa água. Então, o oceano ele tem água salgada e no momento que evapora, né, os sais ficam no oceano e a água, H2O, evapora. Então, essas nuvens são formadas de vapor da água, praticamente puro, limpo, né? É um processo também de purificação da água. O próprio ciclo hidrológico é um processo de purificação da água. Então, essa água evapora, né, vai para a atmosfera. Da própria atmosfera, mesmo ainda sobre os oceanos, boa parte é precipitada novamente em direção aos oceanos, então fica ali sendo evaporada e precipitada ainda nos oceanos. E em função dessas diferenças de temperatura, de umidade, pressão, essas massas de ar se movem. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, de centros de alta pressão, centros de baixa pressão, que fazem com que as massas de ar se movam, né, e cheguem em tempestades ou cheguem em um período muito quente e seco, né, em determinada região. Então, as massas de ar carregadas com essa umidade, né, que foi evaporada dos oceanos em geral, essa massa de ar ela se move, ela é movida em direção aos continentes por causa dessas diferenças de pressão, né, envolvidas. E aí nos continentes ela precipita, evapora, precipita, evapora. Tá? Dessa parte que precipita, digamos assim, a primeira chuva que caiu no continente, a umidade que tinha no ar caiu sobre o continente. Uma parte vai infiltrar no solo, uma parte vai ser interceptada, né, por depressões naturais do terreno, né, como pântanos, áreas alagadiças. Uma parte vai ser interceptada pelas plantas, pelas construções, pelos seres vivos. E uma parte vai escoar superficialmente. Essa parte que escoa superficialmente, ela ganha mais velocidade, né? Ela está sendo atraída pela força da gravidade, então ela vai escoar com maior rapidez. E essas partes que se acumularam, elas estão sujeitas também ao aquecimento solar e à evaporação. Então, novamente é evaporado, esse vapor de água transita pela atmosfera, entra mais adiante no continente, depois chove de novo e passa pelo mesmo processo. Uma parte infiltra, uma parte escoa, uma parte é utilizada pelos seres vivos ali e uma parte evapora novamente. E assim sucessivamente, né? Então, isso é o que eles chamam de rios voadores da Amazônia, por exemplo, né? Porque a floresta amazônica, ela segura a umidade superficialmente, né? Na parte mais superficial do planeta. Está numa região equatorial, recebe bastante incidência solar, então evapora de novo, precipita, evapora, precipita, evapora, precipita, evapora e vai entrando, né, até chegar lá na Cordilheira dos Andes, onde ela não consegue mais ser empurrada, né, porque senão ela chegaria até o Pacífico. Chega na barreira dos Andes, que é uma barreira para ela, né, essa corrente de ar faz a curva e leva essa umidade toda para a região central do país, a região sudeste, centro-oeste do país, acaba recebendo essa umidade que vem do que eles chamam de rios voadores, né, da região amazônica, que é esse sistema, como sistema florestal, ele propicia esta evaporação subsequente desta umidade que está vindo do mar. Bom, a parte que infiltra vai ser acumulada nos aquíferos e a parte que escoa superficialmente, ela foge mais rapidamente daquela área, né? Então, a gente tem essa transição em direção, né, em direção ao interior dos continentes, principalmente em função da evaporação, né, e precipitação, evaporação, precipitação. O armazenamento no local onde a chuva caiu, principalmente em função da infiltração da água. E o escoamento, né, o levar a água de volta para as regiões mais baixas, consequentemente chegando, né, por fim, chegando ao oceano, através do escoamento superficial. Então, é um recurso natural, tá? É um recurso finito,
finito porque não temos entrada de água no planeta, é a água que nós temos e deu, e é um recurso renovável porque o próprio processo, né, do ciclo hidrológico vai purificando a água e levando a água de novo para as áreas continentais. O que faz com que esse recurso, em determinado momento, né, então a gente pode falar, sim, ele é finito e ele também é renovável. O que faz com que haja problemas, né, que haja desequilíbrio, falta de água em determinado local, apesar dele ser renovável? Uso excessivo em determinada área, não chegar água em determinadas regiões por causa dessa dinâmica, ter muito escoamento superficial, né, fazendo com que essa água vá embora rapidamente das áreas continentais, a contaminação, né, uma contaminação mais acelerada do que o ciclo hidrológico como um todo é capaz de purificar. Então, o próprio ciclo hidrológico é um processo de tratamento da água. Ele tira todos os sais, todas as impurezas e manda a água limpa para as áreas continentais. Porém, né, o que a gente tem que pensar é que esse processo, essa dinâmica, ela tem um tempo de ocorrência. E a gente precisa respeitar esse tempo para que este recurso seja renovável. O que define se uma coisa é renovável ou não? A relação da taxa de utilização com a taxa com que a natureza nos fornece isso, né? Então eu posso dizer que madeira é um recurso renovável, desde que eu não use madeira numa taxa, assim, numa velocidade muito maior do que as plantas são capazes de crescer. Tá? Então, essa é a relação que define se um recurso é renovável ou não, né? A taxa de utilização com relação à taxa de crescimento, ou a taxa com que a natureza nos fornece o recurso. E a gente também já conversou sobre isso, né? A distribuição da água na Terra, e embora seja um conceito bastante batido, é importante ressaltar, né? Tem muita água na superfície da Terra, o planeta é azul, a Terra é azul, mas esta água é superficial e boa parte desta água é salgada. Tá? Processo de dessalinização é extremamente caro e consome muito recurso energético. Processo de despoluição igualmente. Então eu tenho aqui, né, de toda essa água que a gente tem disponível na superfície da Terra, 97% ou mais está nos oceanos. Aí 2,5% a 3% são água doce, mas a maior parte dessa água doce está nas calotas polares, nos aquíferos, né? E uma quantidade menor ainda está disponível nos lagos, rios, solos e atmosfera. Tá? Então sobrou uma porção muito pequena aqui, que é de fácil acesso a nós seres vivos. Tá? E essa porção muito pequena é justamente aquela que a gente degrada, né? Que a gente utiliza com maior frequência, porque é de mais fácil acesso, mas também a gente polui com muita facilidade. E essa água doce que está disponível assim num percentual muito pequeno, ela é um recurso extremamente limitado, né? Então a água já é um recurso limitado, a água doce é um recurso mais limitado ainda. E ele deve ser gerido para todos os usos, né, que são necessários para essa água. Então, nós como seres vivos precisamos de água, nós como sociedade precisamos de água, para o desenvolvimento econômico precisamos de água, para o lazer nós precisamos de água. Então existem diversos usos, né? Produção de alimentos, abastecimento, aqui tem alguns exemplos, né? Abastecimento humano, geração de eletricidade, né? Aqui aparece hidroeletricidade, como se fosse só hidrelétricas, tá? Mas a gente também tem que pensar que usina nuclear, usina termoelétrica, independente de ser combustível fóssil ou gás natural, ela precisa de muita água para as torres de resfriamento. Energia solar precisa de muita água para as torres de resfriamento. Então, assim, mesmo que não seja necessário que a água seja potável, tá? Tem uma exigência de água muito grande nesses sistemas também, tá? A pesca e aquicultura, né? Natação, qualquer esporte de lazer, né? Natação, canoagem, transporte marítimo, recreação, turismo, irrigação de plantações,
abastecimento industrial. Então, existe uma série de usos. Aqui estão alguns exemplos, eu tenho certeza que vocês poderiam pensar em outros. E a gente precisa gerenciar esse recurso, principalmente o recurso de água doce, para atender todos esses usos. Se vocês quiserem ler alguma coisa, complementar os estudos de vocês com relação a esse conteúdo, ele foi feito com base no capítulo 1 e na introdução do livro Recursos Hídricos do século XXI, que está disponível na plataforma virtual. E para complementar assim, o conhecimento com relação à água, né, e que características a água tem que torna ela tão essencial no nosso sistema todo, né, tanto na nossa vida, na nossa sociedade, e as características da água, o quanto ela é especial. Tem esse documentário da Discovery, né, que é opcional, tá? É complementar se vocês quiserem assistir.